Oi, tudo bem? Eu sou a Vicenta Perrota e a gente vai começar aqui hoje um processo de semiótica da costura. Por que que eu tô pensando nesse processo de semiótica o tempo todo? Porque existe uma grande construção neoliberal, capitalista, colonizadora, né, que vem sendo construída desde da nossa colonização, do nosso país, que fez a gente chegar até esse momento de pandemia, de um processo estabelecido, um processo que já tem sido planejado há muito tempo. E aí eu queria passar assim, né, entrar nessa discussão, como que nós somos os agentes, como que nós somos pessoas usadas para ajudar a construir esse processo, que é um processo de genocídio que está em andamento desde sempre, né, desde que a gente se conhece por gente. Eu sou estilista. Eu trabalho nesse processo de ressignificação de consumo, enfim, muitas pesquisas observando o consumo e assim, desde sempre eu vejo que é um caminho que a gente precisa discutir, precisa expor, precisa colocar em xeque, porque até a roupa que a gente usa, ela já foi criada para te matar. Então, e por que isso acontece, né? Porque para a gente ficar mantendo os grandes meios de produção, que é a indústria. E aí, quando a gente está falando de consumo, indústria, corporeidade, genocídio, imagética, estética, é um ponto a ser, assim, eu fico pensando o tempo todo que a gente precisa, né, se comunicar, né, eu acho que a gente foi colocada muito longe, para muito longe do que a naturalização, né, o nosso corpo vem sendo desnaturalizado através de violência, né, como que foi construída essa violência? A partir do momento que os europeus chegaram no Brasil, e trouxeram os africanos para cá como escravos, esse genocídio começou, esse projeto imagético também começou, porque eles foram matando todo tipo de corporeidade que não fazia sentido para o plano de colonização acontecer, né? Então, e aí quando a gente também fala de moda, a gente sempre pensa a moda como Europa. E, na verdade, o tempo todo a gente tem, aqui no Brasil, principalmente, eu penso muito em localidade, né? Então, quando eu falo desse processo de desnaturalização, né, de esvaziamento, eu penso o tempo todo que tudo que foi construído aqui, eu penso não, é a real. Essa é a real. Tudo que foi construído aqui no Brasil foi feito para a gente ser quintal da Europa e Estados Unidos, né? Isso explica muito o que tem acontecido hoje. Não é só no Brasil, tá? Não é só Bolsonaro, não é isso. É um plano mesmo de diminuir esse valor da mão de obra, esse vínculo que a gente, que os proletariados, o chão de fábrica, né, diminuir o valor da mercadoria para a Europa. Então, o tempo todo a gente tem sido quintal de Europa, quintal de Europa, quintal de Europa. E aí toda a moda que é fabricada no Brasil é quintal de Europa. E aí eu faço parte de um coletivo que chama Casa de Criadores, que às vezes eu também fico pensando que esses criadores não entenderam ainda o que eles estão fazendo ali, né? E aí eu sempre venho discutindo com eles também, gente, olha, a gente não é quintal do São Paulo Fashion Week, porque o São Paulo Fashion Week é algo que é sobre indústria, né?
a gente precisa realmente repensar aqui a Casa de Criadores. A gente está criando, a gente tem que criar soluções, né? A gente está aqui para poder fazer algo para além do que ter essa síndrome de vira-lata que foi implantada para a gente. E daí, foi a partir dessas sensações, dessa pontuação, que eu comecei a fazer roupa com descarte. Porque também existe um processo que é implantado na nossa cabecinha, um chip. Não sei se é um chip, mas é algo muito semelhante a isso, que a partir desse esvaziamento, a partir desse processo mesmo de alienação, né? Eu vejo que a gente, não só a gente aqui no Brasil, mas é um planejamento que é de muitos anos. Tipo, a Europa é muito velha, muito antiga, a Europa já tem feito isso, o Brasil foi colonizado há mais de 500 anos, então, por que está dando certo, né? Porque é algo que eles planejaram, a igreja veio junto para poder embasar, né? E aí quando a gente fala de gênero, que, por exemplo, as pessoas aqui me chamam de homem, mas tipo assim, por que você me chama de homem? Né? Por que é algo tão estabelecido para você me ver como homem? O que você está mantendo? Né? Você está mantendo algo que vai... Porque, tipo assim, a única pessoa que é menos privilegiada, que é mais assim, que está mais em vantagem na sociedade, é o homem branco. É o homem cisgênero, é o Bolsonaro. É o homem branco de olho verde. Né? Então, e aí para baixo disso, tá para baixo disso. Então é isso que também às vezes a gente precisa entender. O homem, às vezes, o homem que não é branco, o homem que é racializado, muitas vezes também fica mantendo esse planejamento que não foi feito para ele. Né? Então a gente também precisa entender essa relação que a violência estabelece com o nosso corpo, né? Com a nossa vivência. E aí surgem várias opressões. Né? Até quinta-feira eu estava conversando com uma amiga que ela fala, a gente precisa entender o que é opressão e o que é violência. Né? Porque muitas vezes a pessoa que é uma mana que está num lugar da opressão, mas ela também pode ser violenta. Tipo, eu posso ser violenta com um macho branco, do mesmo jeito que ele está sendo. Mas a opressão dele com o meu corpo é outra. É isso que me distancia. É isso que distancia a gente e que coloca a gente num lugar da sociedade completamente que a gente não entende, que isso gera vários gatilhos. Por exemplo, muitas mulheres negras não entendem, não é que não entende, não sabe por que aquilo acontece. Vou dar um exemplo aqui muito, muito corriqueiro que acontece comigo e com as minhas amigas, né? Pessoas transvestigêneres, e eu tô falando de um corpo branco. Não sei se vocês perceberam, mas não existe pessoas trans no mercado de trabalho. Numa lanchonete, no metrô, qualquer lugar. Tipo aqui, assim, ó, né? Essas pessoas estão muito mais à margem, muito mais. E aí eu também fico pensando que o que também foi muito distanciado da gente e o que foi implantado são alguns projetos de palavras que foram criadas, processos que foram criados e nomeados e naturalizados. É uma violência naturalizada. Por exemplo, a palavra trabalho. Alguém sabe qual é da onde surgiu essa palavra? E por que o trabalho é tão horrível assim? Porque trabalho era um objeto de tortura na época da colonização. Era um tripé assim que torturava as pessoas. E aí hoje é isso, né? Por que o trabalho é uma tortura pra gente?
Então também a gente precisa entender que muitas palavras, muitos processos foram nomeados, e aí a partir de certos períodos essa violência foi naturalizada para que a gente hoje chegasse nesse ponto de esgotamento. Eu vejo que o mundo chegou num ponto de esgotamento, assim. E isso não é um... E aí eu vejo também que a Bíblia embasa muito, porque aí começa a surgir um processo que a Bíblia coloca, que é o Armagedon, para a gente ficar cheia de culpa e ficar buscando Deus, 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 e o trabalho, 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 família, família, instituição, 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 e que a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente, quando vai procurar Deus, a gente já estabelece uma relação com a instituição, e a gente estabelece uma relação com a culpa. E aí você cai nesse lugar de Adão e Eva, que é quando você entra dentro de um shopping center, o que você vai encontrar lá dentro? Adão e Eva, e o desejo de ser família, e o desejo de ser instituição, e o desejo de estar dentro desse lugar, porque dentro desse lugar é um processo de ascensão. Imagina o casamento, é uma ascensão, imagina eu vou morrer sozinha. Então o que é solidão, o que é solitude, né? O que é, por exemplo, esses tempos atrás eu estava assistindo um vídeo de um homem quilombola, eu não esqueci o nome dele, que ele, pelas percepções dele, ele nasceu no entroncamento de vários biomas. E aí quando ele começou o processo dele com o trabalho, ele começou a observar que, tipo assim, gente, o que está acontecendo, né? Ele conta um processo que ele teve com a família dele, enfim, é um processo bem complexo, assim. E daí, dentro dessa região, né, de um processo de compartilhamento, de outros processos que a gente não conhece mais, que foram desnaturalizados mesmo. E aí ele fala assim, como que um engenheiro consegue ganhar mais do que um pedreiro, sendo que o engenheiro não faz porra nenhuma, né? Ele só está desenhando. E o pedreiro que está ali com o seu corpo, muitas vezes um homem pedreiro vive 56 anos, ele já está acabado. E o engenheiro, sempre rico, milionário, sempre é um branco, cisgênero, né? Nunca vai ser uma travesti engenheira. E é isso, né? E daí ele fala, ele que também começou, quando eu venho nesse processo de etimologia das palavras, ele traz a palavra humanidade. A palavra humanidade também é uma palavra que já foi criada para distanciar a gente do que é ser humano e do que é ser animalizado. Então, quando o povo fala, a gente é humana, eu sou humana. Eu não sou humana, querida, eu sou um animal para você. Porque a partir do momento que a pessoa fala diversidade, de que ponto que ela está partindo? O que é diversidade? Né? Quer dizer, você é o homem branco e eu sou a diversidade. Entende? São esses detalhes que vão carregando, que vão, tipo assim, dando continuidade a esse processo de morte. E que a gente não entende, porque muitos gatilhos, muitas depressão, né? Por que você não está no mercado de trabalho? Por que você... E aí, como eu estou falando, se o trabalho é um objeto de tortura, por que é considerado, então, dignidade ter trabalho? Saca? Então, tipo assim, é sempre umas chaves que a gente tá enrolada nisso e realmente vai ser difícil de sair. Porque, por exemplo, quando eu falo de trabalho para pessoas trans, né? Ela tá tão à margem, tão à margem, tão à margem, que ainda nem chegou nesse lugar de tortura, saca? E não só as mulheres trans também, as mulheres negras, as mulheres racializadas, né? Não é um lugar, é um processo que é, por exemplo,
um processo que é construído para pessoas trans. Eu estou falando de pessoas trans só para a gente entender como que esse processo de naturalização do gênero, né, essa normalização do gênero, essa norma de o que é ser gênero, né, do que é ter função. Porque, por exemplo, sexo biológico é uma função? Será que é? Eu não sei, porque nosso corpo não é uma máquina. Não, então qual é a função que eu tenho? Aí se alguém vem me falar a função da cigarra, a função... Eu não sei, eu acho que é mais um processo de compartilhamento do que um processo de função. Porque se eu não quiser funcionar desse jeito, né, eu sou obrigada a funcionar desse jeito. Então é sempre um... Por exemplo, eu moro na Unicamp, eu ocupei um espaço lá dentro. É um espaço que é invisibilizado o tempo todo pela Unicamp. Unicamp é um lugar que não tem dono, é um espaço público. O tempo todo eles querem tirar a gente de lá porque é um incômodo. Não tem travesti dentro da Unicamp. Hoje tem, na moradia, 3 ou 4 travestis matriculadas. A Unicamp tem 40 mil alunos matriculados. Oi? É, morando na moradia, mas tem mais, deve ter mais umas 20. Mas ainda é muito pouco. É, 20. Por quê? Pessoas trans, elas não conseguem nem chegar na escola, nem sair, nem entra, aí fica esse processo de, ai, é homem, é mulher, é homem, é mulher, é homem, 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 macho. Aí tem as pessoas, os homens trans, porque assim, quando eu estou falando de desnaturalização, naturalização, normatividade, a população, a etnia ancestral, eram outras formas de gênero também. Não era homem e mulher, não era marido e mulher, não era esposa e marido e filho, não era essa instituição. Essa instituição, a cisgeneridade, vocês sabem o que é, né? Cisgeneridade é assim, é quando você nasce, é o que está dado. Quando você nasce, aí você tem uma vagina e o médico vai lá e fala, é mulher. E aí você se reconhece enquanto mulher. Então você é uma mulher cisgênere. Aí quando você nasce com uma vagina e o médico fala, você é mulher. E aí você, quando cresce, quando você se entende enquanto, né, uma pessoa, enquanto um ser que não é humano, e você não se vê enquanto aquilo que o médico falou para você que você é, isso é ser trans, entendeu? Ainda, a gente está falando sobre sexo biológico ainda. Em 2021, com não sei quantos milhões de pessoas que já morreram. Aí eu me vejo assim, eu até estava conversando com o Radamés, né, quando você me ligou. A que ponto chegamos? Porque a gente ainda continua mantendo esse processo, mesmo entendendo que até os próprios homens brancos começaram a morrer, virar vulnerável, mas ainda mantendo. Pensando em um processo de moda, que é o processo que eu estou mais ligada, o que a Europa começou a fazer? Logo depois que começou... Enfim, a gente é estilista, a gente precisou apresentar alguma coisa no meio da pandemia. Mesmo todo mundo morrendo, falando, não, a gente vai ter que falar. O novo normal. O que seria o novo normal? As novas normas, as novas velhas, o museu de novidade. Que é a primeira coisa que a Europa fez, que apresentou de moda? Helena. Quem que é Helena? É a mulher branca. Bem novo, né? Entende? Aí, tipo assim, gente, como assim? Né? Aí a gente fica pensando, eu assisti novela a vida inteira, Viúva Porcina, Rainha da Sucata, e aí quem que é ela? É Regina Duarte, né?
E esse planejamento é um planejamento imagético que a mídia também ajuda a construir. A gente não pode esquecer que a mídia é indústria, né? Então a mídia também ajuda a construir esse processo pedagógico de formar o que é normal, né? Então eu assisti esses tempos atrás aquela novela Roque Santeiro, o primeiro capítulo, da rainha, que era a Viúva Porcina, que era uma namorada do senhorzinho Malta, que é o senhorzinho, dono da fazenda. Então, né, museu de novidades. A primeira cena dela, ela tá na fazenda dela, bem colonial, assim, bem sinhazinha. Aí aparece um ator negro e ela bem sarcástica, assim, pega e empurra ele na água e começa a dar risada. É uma cena que ninguém, sabe, tipo, não é um personagem que eu acho que a gente... Não é uma crítica, não é um personagem que está criticando esse estereótipo da sinhazinha. É um personagem que está fortalecendo esse estereótipo, né? Esse desejo de poder, né? De poder em cima de quem? Por isso que eu falo o homem negro, né? A mulher branca oprimindo esse homem negro. E ainda por cima sendo violenta. E naturalizando isso. Então é isso que a gente também precisa tomar cuidado com esses processos. Por exemplo, toda novela acaba com casamento, não é? O que acontece? Isso vai criando na sua cabeça um processo de que você precisa casar, que você vai criando um desejo dentro da pessoa. E agora me responde, para que eu vou casar e ter um marido? Um macho que só vai me oprimir. Não é verdade? Que vai ser meu segundo filho, é um filho que eu nem tenho, que aí ele fica pensando em você só como mãe, não vai te dar prazer, não vai te comer gostoso, não vai fazer... Você vai virar uma mãe de uma pessoa que, tipo, não tá nem aí pra você. Por quê? O que é construído? O amor de homem foi construído para homem, não foi construído para o que não é homem. Entendeu? Então, e aí a gente vive nesse desejo, e aí a gente às vezes fala, não, eu tô com 42 anos, eu tô pensando já em envelhecer. Aí ficou assim, gente, mas e agora? Será que eu vou ser uma velha sozinha? Mas o que é ser sozinha? Né? Qual é o melhor caminho? Com certeza não é um macho. Esse eu já sei também. E aí, qual é a relação que a gente vai ter com as pessoas ditas nossas filhas? Eu também comecei um tempo a ter muito conflito com essas pessoas que me vê como mãe, né? Porque eu tenho uma casa, esse meu ateliê se tornou uma casa de acolhimento. E aí, a partir disso, as pessoas que eu vou acolhendo começaram a me ver como mãe. E aí o que é ser mãe nessa sociedade? É a mulher que tem que carregar tudo no fardo, um fardo. Porque, como eu estava falando, o que é ancestral era uma outra relação que também tinha com os seus filhos. Não era essa relação de amor de mãe. Amor de mãe é europeu, amor de mãe é uma invenção. E, além do mais, é uma invenção para a mulher ficar presa cuidando dos machos, enquanto os machos fazem o que quer. Né? Dá o cu para quem quiser numa boa, não morre. Eles se juntam, vão jogar futebol, se come. As mulheres ficam fazendo comida. Quando acontece uma relação sexual, praticamente é um estupro. E a gente naturaliza o estupro, né? Por uma questão de achar que a gente é sozinha, de que é solidão isso. Na verdade, isso não é solidão, isso daí é viver bem, ser sozinha é viver bem. A gente pode viver em coletividade, compartilhar coisas, mas a gente também, hoje em dia, eu acredito que a gente precisa entender o que é melhor para nós.
muitas vezes, muitas coisas que a gente vive, e quando a gente está falando de indústria, eu estou falando de indústria da comida, da agrícola, da indústria da agropecuária, né? O que é comer carne, né? É uma indústria que a gente ficou, inclusive, viciada, como que eu posso dizer? Compulsiva, compulsória, se tornou um processo compulsório. E o que é comer carne da indústria? É você ficar doente, é você ingerir algo que vai te... E eu não estou falando sobre veganismo, nada disso. Eu estou falando sobre o que a indústria impõe pra gente. A gente consome, a gente banca. E a gente vive para bancar isso, né? O que é implantado para as pessoas pobres? Que comer carne é para o proletariado. Comer carne é ascensão, né? O churrasco de final de semana. Beber cerveja é o quê? É se alienar, porque você trabalha, bebe cerveja, fica alienada, acorda de ressaca no outro dia e vai trabalhar. Você vive um período sem questionar, aí você viu, passou 30 anos, aí você já está com 50. Você trabalhou, não juntou nada, não juntou dinheiro, pagou aluguel. Quem que são os donos das casas? A gente estava falando aqui. As pessoas aqui que nem construíram a casa deles ainda, nem vão, porque eles têm tanto terreno, que eles não estão nem aí, eles querem, tipo, fechar, e cada vez fica fechado. Um dia eu peguei carona com um bofe, que ele estava falando, olha onde ele chegou. Ele era um boy bem rico. Não sei nem porque ele deu carona. Egoísta. Rico é isso, né? Rico é um poço de egoísmo. Eu não falei... Eram 3 pessoas bem características, assim. Oktoberfest. Medo. Aí uma foi numa Oktoberfest em Zurique, você não lembra, na Alemanha, a outra foi lá na do Sul, e ele tava falando de outras coisas. Então era 3 pessoas assim, bem podre. E aí ele tava falando de condomínio dentro do condomínio. Nossa. De exclusividade do exclusivo. Tipo assim, onde tá só a nata da nata. Então, que não é um absurdo, é uma realidade, porque essas pessoas têm essa condição, que são os donos dos grandes meios de produção, né? E é sobre isso mesmo. Então, como é que a gente vai se organizar? É isso que eu fico pensando. Como é que a gente se organiza interiormente, para depois tentar se organizar em coletividade? Porque a coletividade também está adoecida, né? Nós estamos adoecidos. Olá, você sentar aqui. Daí é o seguinte, eu queria... Não começamos ainda. Eu queria pedir para vocês primeiro, para se apresentar. Quem são vocês? Se você quiser sentar ali na sombra também, Quântica. Ou se vocês quiserem sentar meio que para cá também, ó, se o sol começar a bater aí, pode mudar a câmera também. Pedir para vocês se apresentarem. Eu sou a Vicenta Perrota, sou estilista. Já expliquei mais ou menos o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio discutir aqui hoje. E aí falem de onde vocês vieram. Fala o que vocês quiserem, tá bom? Não sei se essa questão do microfone... Mas, tudo bem? Tudo bem? Ah, tá. Ok. A gente também está esperando mais gente, mas enfim, domingo, São Paulo. Complexo. Calor, opressão, né? É o primeiro sábado que faz calor, a galera quer ficar alienada. Encontrar os amigos e tomar uma cerveja. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, tá, gente? Não é sobre ser bom e ruim, não é sobre ser binário.
Porque quando eu estou falando também de Adão e Eva, eu estou falando de uma quebra de possibilidades de existência, né? Porque não é Adão e Eva, né? Quem que é Adão e Eva? Né? É a mulher branca e o homem branco, e aí, tipo assim, isso que é ser humano. E as outras etnias, né? Quando eu falo de ancestralidade, eu estou falando que que os indígenas aqui, as etnias da América, que foram todas dizimadas, as etnias africanas, eu estou falando desse entroncamento que tem aqui no Brasil, não eram, era outra corporeidade, era outro gênero, era outra... E vou te falar mais, eu vejo esse afunilamento. Tem se vocês quiserem também dar uma pesquisada, na Netflix tem um documentário que chama Histórias do Brasil. Não é que eles vão falando, tal guerra aconteceu tantas, mataram tal etnia, tal guerra matou tal etnia. Eles iam matando, para eles poderem implantar também um processo de corporeidade, né? Então, tipo assim, ir limpando, né? Então, por exemplo, quando você pensa em sul, ninguém pensa nos indígenas. O povo pensa nos brancos, né? Os italianos. Aí quando a gente vê, por exemplo, ninguém pensa, por exemplo, fala de indígena, fala que é vagabundo. Aí os italianos é um povo coitado, trabalhador, né? Que veio para o Brasil para trabalhar. Eles vieram para ocupar um espaço que não era deles, né, para querer roubar o que estava aqui também para eles. Então, tipo assim, até o próprio chimarrão não é bebida de branco, é bebida de... não é bebida, é tipo sei lá, se é um alimento, é indígena. Acho que quer saber até a própria cocaína, entendeu? E que não é usada para esses meios, para esses fins. Né, industrial também, industrializaram. Por isso que eu falo da carne, né, da indústria enfim, de toda a alimentação. Né, quando eu vou falar, não vou falar, tipo, quando a gente fala de veganismo também é uma maneira de higienização, porque aí acaba também sendo... E assim, a gente é vegana, eu não como carne, não, odeio. Às vezes eu como, porque não tenho outra coisa para comer. Tipo, me chamaram para almoçar, uma galera. Eu não vou ficar também falando, não vou comer essa porra. É o que tá tendo. Mas eu passei mal depois. Fiquei com o intestino preso. Eu tipo, nossa, E aí é isso. E aí a gente fica nessa lenga-lenga, nessa... E aí, por exemplo, de indústria de novo. Aí você passa mal, porque, por exemplo, o arroz também, eu percebi que é uma comida que já... Tenho também na Netflix, que eu assisti a Netflix. Eu não assisto televisão, às vezes eu assisto alguma coisa, tipo Netflix. Por exemplo, a história do pão. A farinha branca, a história da farinha branca, né? Porque é imagético embranquecer tudo. Aí embranquecer a farinha, porque a farinha era uma comida cheia de nutriente e não era branca. Aí o que aconteceu? Embranquiçaram, o povo começou a comer pão branco, começou a ficar doente, morrer. A indústria foi lá, construiu as vitaminas que tiraram da farinha, em processo químico, venderam e vende isso. Eu tenho uma amiga que ela também ela é daqui da Unicamp, ela chama Taina. Ela começou a pesquisar, ela pesquisava trabalho doméstico, na época um pouco pós-abolição.
E ela pesquisava uns jornais, ela viu nos jornais uns anúncios da farinha láctea. Aí ela tem um vídeo dela falando sobre isso. Acho que é na revista GL10. Qual é a relação que a farinha láctea tem com o racismo? É assim, eu acho que farinha láctea é algo que substitui o leite materno. É um produto que já vem da indústria já é antiga. E na época pós-abolição, as mulheres negras eram ama de leite. E aí, para embranquecer, e aí eu fico falando também sobre medicina. Eu odeio médico, porque, por exemplo, médico é um processo de hereditário, capitanias hereditárias. Então, assim, muito complicado falar com médico também, porque médico não conhece corpo trans, por exemplo. Então, o que aconteceu? É um processo completamente interligado. Olha só, a farinha láctea substitui o leite materno, e aí os médicos começaram a falar para as mães, para as sinhazinhas, que mulher negra que dava leite criava um comportamento nas crianças que sexualizava as crianças, que iam deixar as crianças com comportamento alterado, só para parar de pagar essas mulheres, explorar, para parar nessa trabalho digno. Então, para distanciar também e para embranquecer muito mais o processo. Então, eles também começaram a perceber que, de repente, naturalizava a relação com a mulher negra. Então, eles não é para naturalizar, é para distanciar. Compra farinha láctea, que a gente já ganha 2 vezes com isso, né? A gente ganha com racismo, com a misoginia e com o dinheiro. Entende? Então é o tempo todo isso. Então quando a gente compra uma blusinha na Renner, é sobre estar comprando uma roupa que foi feita por uma mulher que foi escravizada, né? Que mão de obra de exploração. Provavelmente quem é ali o desejo é de ser a mulher branca, o tempo todo de ser uma mulher branca. E é isso que você está vestindo, né? A morte, a sua própria morte. Então aí que vem o meu processo de estilista, né? De rasgar essas roupas e utilizar elas para construir outra imagética, outra corporeidade sua, pessoal. Eu geralmente faço para vender, coisa e tal, e que também é um processo de educação, porque também quem não tem condições de fazer, mas tem condições de comprar, já está comprando uma roupa que está vindo com outro, né, de um outro lugar, de um processo de consumo que já está questionado. Então a pessoa também que veste essa roupa já tem um processo subjetivo ali acontecendo, trabalhando, que é o que também esse processo de alienação faz. Amortece o nosso processo de subjetividade, de reconhecimento, de questionamento. E daí, então, vou pedir para vocês se apresentarem primeiramente. Pode começar por você. Prazer, gente. Meu nome é Ana, eu tenho 21 anos, eu vim de Jaguariúna e eu sou estudante de moda na Unip. Ah, legal. Meu nome é Atamir, eu vim de Mongaguá, litoral do sul. Sou produtor, vim convencer minha namorada e tenho 27 anos. Meu nome é Lélia, eu tenho 40 anos, sou jornalista, ilustradora e moro aqui. Bafo. Meu nome é Vera, não vou falar a idade. Qual o problema também, mas tudo bem. É que assim, eu sou auxiliar de enfermagem, mas já estou parada, mas eu amo costura. Então assim, eu sempre fui frustrada porque eu sempre quis ir pra moda, mas sempre tinha que fazer aquele negócio de trabalhar, entendeu? Porque eu queria um filho, enfim. Aquela Só que coisa criar um toda. filho. Só que assim, negócio
falou, negro apanha, o preto apanha. Uhum. Clássico. Depois eu falo, se você quiser ir pra delegacia, a gente vai. Porque normalmente você chega lá, o delegado é negro. E o delegado não tá nem aí com você. Exatamente. Então, por isso, minha filha, negócio de falar de racismo, eu entro em qualquer lugar, levanto minha cabeça e vou. Quem me chama de preto, não, pra mim não serve. Porque o pessoal branco, o Brasil é de negro. O que Exatamente. vai fazer aqui? Roubar a gente. Então pronto, é assim que eu faço. Eu bato 5 dias uma mulher no trem. Chique. Eu falei, ó, qualquer coisa vamos pra delegacia. Uau. A gente vai pra delegacia. E acabou. Então assim, e eu adoro costura. Então eu amo. Agora que eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa, porque, né, eu tô mais Legal. Posso fazer um comentário? Quando a gente fala de costura e tempo e tudo, e consumo e opressão, eu percebo que, por que eu comecei a trabalhar com lixo? Porque eu comecei a perceber que a gente tem o tempo todo que, para começar qualquer coisa, comprar. Ai, preciso comprar tecido. Tipo, ai, preciso comprar alguma coisa. Sempre. Ai, informação de preço. Ai, é o preço do tecido que você comprou. E é o que limita, porque como é que a pessoa que não tem dinheiro vai comprar? Saca? E aí, é isso de a gente perceber o que tá no nosso entorno, o que pode virar mercadoria, né? E aí também, pensando em capitalismo, esvaziamento, o que é mercadoria? Né? O corpo se tornou uma mercadoria. Por isso que a gente está falando de vacina. Não é a vacina que é mercadoria, é o corpo. Né? Porque eles estão comprando o quê? A vida da pessoa, não a vacina. Né? Então eles preferiram comprar a vida das pessoas e entregou a morte, né? Então quando ele compra a tua vida, você morre, né? Então também a gente nesse processo, né, de pensar, por que a pessoa te chama de preta, né? Porque ela e é uma mulher ainda, né? Entendendo que essa mulher uma hora ou outra ela vai se fuder, porque um homem vai oprimir ela. não tem essa consciência, né? Eu até tava falando com a minha amiga, "Ai, como é que por que a mulher, porque a mulher branca ela é racista se ela está sendo também usada pelo capitalismo? Né? Mas as mulheres brancas ainda fazem questão de ficar insistindo naquele lugar que não é dela, né? Que ali ela está sendo usada também. Ela está comendo bem, ela está vivendo bem, ela está comendo a picanha dela, mas ela também está sendo estuprada, né? Apanhando, mas ela tá ali, guardando esse lugar para ela com muito carinho, a Sinhazinha. Essa é essa mulher. E a Sinhazinha não é, acho que acho que não é da hora ser Sinhazinha, né? Eu prefiro ser eu mesma do que uma Sinhazinha. Verdade, né? Aham. Mas é uma conquista também, né? Isso, exatamente. Tem essa coragem, entendeu? Não é privilégio, porque a gente fala, eu tenho uma casa própria, eu sou privilegiada. Você conquistou. É diferente. Eu também já fiz discussões com várias travestis. Amiga, você que tá aí, uma modelo que tá trabalhando, mas eu sei como é que você chegou nisso, eu vi. Ela precisou trabalhar de graça, ela precisou, tipo assim, ter uma iniciativa, porque a indústria é tão normativa, tão transfóbica, que, por exemplo, teve um reality na Fox com várias, só de travesti. Afunilando, né? Magra. Padrão. Indo pra um padrão. Isso. Mesmo assim, elas não estão na semana de moda. Você entende? Então, sei lá, qual que é o babado. Então é isso, assim. Obrigada por comparecerem. Quer falar, por favor? Meu nome é Sueli, moro em São Paulo. Sou só dona de casa. Trabalhei muito, me aposentei e agora Tá de boa. cheira de mão cheia. Ah, Trabalhou muitos anos com cozinha, é uma cozinheira de mão cheia. arrasou. Está aposentada, não é só dona de casa.
Cozinha muito bem. Processos. Então, aí eu vim, então, acompanhar minha sobrinha pra poder ver essa turismo. Ah, obrigada. E quem é você, querida? Gente, bom dia. Eu sou Quântica, eu sou multiartista. A gente aí faz um pouquinho de um monte de coisas, né? Mas procurando imprimir isso, a nossa história aí nesse mundão, né? Tô muito feliz de estar aqui, estar com a Vicenta, que é incrível, uma referência para todos nós, né? Ah, Eu tenho um segmento de música, né? Eu canto e componho, mas eu também trabalho com moda, com dança, com áudio e vídeo. Então é isso, né? Tô muito feliz de conhecer todos vocês. obrigada. Bom, vocês não trouxeram roupa, e agora? Vamos fazer assim, ó. Quem trouxe roupa? Você trouxe? Tenho e dá pra gente dividir. Então vem aqui, ó. Vamos. Será que aqui na mesa não é melhor? Vem aqui então. A gente mantém uma distância. Vou tirar minha máscara daqui. O negócio é cortar, né, Vicente? Porque assim, a minha mãe trouxe roupa pra arrumar. É porque assim, eu sempre gostei de reformar, porque eu acho que as roupas, você pode mudar. Você compra aquela roupa, você olha e fala assim, mas que roupa é essa? Não, eu Você queria gosta pôr de dar o seu toque na isso, roupa, né? mudar, Artista, né? cortar. Artista quer transmutar as coisas. Autonomia. É sobre autonomia. Pega lá então. A ideia que eu tenho, assim, sempre é de pensar que, por exemplo, uma peça ela já vem com uma questão de funcionalidade. Lembra que eu falei que sexo biológico não é função? Isso está interligado também a um monte de imagéticas, tipo a cadeira é para sentar, a gola é para ficar no pescoço, né? E isso também coloca a gente nesse lugar de alienação. Só para vocês terem uma ideia, a cadeira também é uma invenção, viu? Que a gente não precisa de cadeira para existir. Cadeira é um babado que foi construído, não lembro em que época, mas que por conta da cadeira a gente tem um monte de músculo no corpo que não funciona. Que são a gente abaixaria de corinha, né? Que é o que a gente É. chama de capoeira. Isso. É o que a criança faz. Quando você vê criança, ela consegue, ela tem alongamento da cintura, quadril e virilha, né? E a gente Aham. tem muito isso, né? Nesse processo de precisar da cadeira. Porque aí você não precisa chegar nesse lugar, né? Pra sentir esses músculos. Aham. Fazer sentido. Eu tava até assistindo uns vídeos que, gente, vocês não sabem, no Afeganistão existe fazenda de travesti. Não acredito. Aham. Mas é uma fazenda do bem ou é uma fazenda ruim? É. Não, óbvio que é o Afeganistão. Criei uma esperança em mim. Mas também, nossa, que Não, eles sequestram os meninos pequenininhos. Eles não fazem sexo com mulher lá. Não a afetividade é entre homem. Daí eles pegam um molequinho e transformam esse molequinho numa travestizinha. E elas têm que ficar dançando e sendo estupradas por eles. Se chama Bate a Base, se vocês quiserem pesquisar. Só não entra aqui porque a câmera tá aqui, tá bom? Passa aqui, ó. Tá. Esse aqui tá ótimo. Eu li numa ficção aquele, o Caçador de People, mas eu achei que era ficção, não achei que era. Não, é real, é real. É super real. Agora o livro tem outro significado, né? Exato, exatamente. Muda tudo. Exato. Ah, é porque eles romantizam a Bate a Base. Não, mas não, era até, foi uma crítica, mas eu falei, bom, isso aqui é ficção, né, gente? Não é? Não sabia que existia de fato. É, e a gente precisa também tomar cuidado. Eu não sei aonde que. Porque, por exemplo, na Índia, é assim. Todos esses lugares foram colonizados, né? A Índia foi colonizada pela Inglaterra. Eu não sei a história do Afeganistão. Eu tô falando aqui, mas é bem. É o que eu tenho visto de vídeos que eu tenho assistido no YouTube sobre as Bate a Base. Mas é o ó. É o ó, porque eles estupram uma criancinha. E eu não sei o que elas viram depois de velha, o que essas travestis depois que envelhece vai pra onde. Mas até o próprio... Eu não lembro o nome desse coletivo que agora ocupou lá o Afeganistão.
esqueci o nome. Talibã. Também era uma escola de uns meninos que não tinha família. É todo um... todo um planejamento. Isso que eu falo. Por isso que a gente precisa se planejar. Porque também foi passada pra gente a alienação de a gente ficar trabalhando, sem conseguir se planejar. E tá todo mundo planejado. Bolsonaro não nasceu ontem. Talibã não nasceu ontem. Estados Unidos, muito menos. Né? Inglaterra. Então, por exemplo, a gente hoje pratica yoga. A yoga hoje é um processo, você fala yoga, você já vê a branca lá fazendo. Mas yoga é um processo ancestral de pessoas negras. Né? Veio inclusive da África, hoje está na Índia também. Sempre esteve. Então, por isso que é interessante, por exemplo, a gente praticar, porque o que a yoga é? Um babado muito foda, que te deixa muito bem. E aí a branca foi lá e roubou pra ela. Você coloca num lugar que você fala, eu não consigo chegar ali. É. Pra mim, eu sempre gostei de yoga, e sempre fiz, independente. Mas eu tenho uma amiga que é negra, e ela fala isso, ai não, mas eu vou, aquela brancaiada, não sei o que. Eu falo, Isso. amiga, então, peraí, deixa eu te falar da onde que vem o negócio. E ela nem acreditou. Falei, É seu, é pra você. eu já fazia antes de saber, também não sabia. Falei, agora que eu vou me apropriar. Agora que eu vou fazer mesmo. E que trabalha esses músculos, porque na Índia não tem cadeira. Lá no Afeganistão, esses vídeos que eu assisti, o povo come no chão com a mão. Inclusive, eu tenho um amigo que está fazendo uma pesquisa que ele de tudo que é um dispositivo para além do corpo, tipo a tesoura. Tipo, a tesoura é um dispositivo que é para além do corpo, que a gente vê que a gente precisa disso para fazer roupa. Né? E tipo, não, porque, por exemplo, os indígenas, eles fazem as coisas com a mão. Né? Faz até a linha com a mão. Né? Então, tipo assim, o que foi desnaturalizado da gente? Né? Então, por exemplo, a gente até vai fazer uma roupa que é um dispositivo que está para além, para tampar nosso corpo de um pecado que inventaram, que é um pecado. E o que é pecado, né? Pecado é europeu. Então, tipo assim, vocês que se preocupem com os teus pecados. Porque a gente não é nem eu não sou europeia, então eu não sou nem cristã, então, tipo, não tenho nem culpa. E eu entendo que meu corpo é algo que é da hora, que não é uma coisa que é pecado. Porque aí, por exemplo, o corpo da travesti, tem muita travesti que já se considera um pecado. E ela não consegue viver. Então, tipo, ela sempre vive num mundo... E assim, esses tempos atrás, eu tenho uma amiga aqui em Campinas que se chama Suzy Cristel. Ela trabalha com diminuição de danos, se eu não me engano. E ela tem uma casa de acolhimento também para travestis em situação de rua. E aí eu encontrei ela em Campinas, dentro de uma ação que era uma criancinha travesti que saiu de casa, preferiu morar na rua. Aí na rua tá no processo de vulnerabilidade, usando crack. Mas porque a mãe dela não... Falou, você não é... Dentro da minha casa você é homem. Ou você é homem... Ou você é homem. E aí, tipo assim, eu não sou homem. Essa pessoa, sabe, ser travesti é tipo um processo que é natural. E aí essa criança tava lá na rua, não queria voltar para casa, tava cracadérrima, né, devia já ter sido estuprada, mas a mãe não. E eu não tô falando que isso é um problema da mãe, tá? É um problema da alienação mesmo. Tá, então vamos fazer assim. Eu trouxe linha, a gente vai fazer hoje à mão, tá? Agulha, eu trouxe umas agulhas grossas e linha grossa, porque existe um processo também imagético, que é quando a gente está falando de acabamento. Acabamento também é um processo imagético de higienização. Então, assim, as minhas costuras eu faço todas para fora. Então, assim, se você quiser fazer, faz do jeito que você quiser, tá? Não, porque eu acho lindo esse negócio de costura também. Tá bom, porque eu
Aham, e um bordado bonito, ou um bordado feio, ou um bordado Eu faço muito, do jeito que você quiser fazer. eu costuro muito a mão também, porque eu acho lindo. E aí eu penso assim, não pra gente tentar construir qualquer coisa, qualquer coisinha aqui que vai sair desse padrão do que é o padrão. Do padrão que é padrão. E aí, podem começar a pegar as coisas, sentir, pegar a malinha, pegar, a espalhar as roupas aqui, ó. Eu não vou dar ideia de nada pra vocês, tá? Ou vocês preferem que eu dê uma ideia? Eu gosto de ideia. Tá. Até porque eu tenho vontade, sonhos de fazer roupas no seu estilo, assim. Mas eu tenho um apego muito grande com corte. Eu fico sempre, mas eu vou estragar. E aí eu nunca faço. Não, Mas eu vou estragar e depois eu vou cortar isso. O que isso vai virar, gente? a gente tem que pensar assim, que não existe defeito, existe efeito. Eu tô dando um curso em São Paulo, que é muito da hora, que tá sendo muito da hora, que eu tô recriando, tô ensinando pessoas a fazer peças que eu já criei. Ah, que legal. Aí eu tô, do país inteiro, eu mapeei alguns coletivos de pessoas trans no Brasil que faz roupa de lixo. E aí, por exemplo, eu tô ensinando a fazer tipo um moletom cachecol, chama. Não, é fantástica essa sua peça, eu conheço. E aí, como é que é esse moletom cachecol em Manaus? Legal. Entendeu? Como é que é esse moletom cachecol em Pernambuco? Aí, como é que é esse moletom cachecol no Sul? Né? Eu não sei se foi o que elas me mostraram no grupo, mas em Manaus ela cortou uma blusinha assim, fez pôs aqui um amarriozinho, porque lá é muito quente, não dá pra usar moletom. Exato, exatamente. Então, tipo assim, são versões de criações minha. Esse moletom eu faço assim, ó. Daqui dá pra fazer? Deixa eu ver. Ai, porque senão gente, eu vou ficar chique. Eu posso fazer um aqui pra vocês verem? Pode, por favor. Ô, Sim, você quer sentar? Quer sentar? Senta ali. Bom, fica onde vocês quiserem, tá bom? Eu só preciso ficar um pouco atenta no meu celular, porque... Minha bolsa tá aqui. Porque vai chegar mais gente aqui, de repente eles vão me ligar. Eu vou fazer assim então. Eu vou cortar e aí eu vou pedir pra vocês costurar. Não, costurar eu costuro, eu só quero. Tá, vamos fazer um exercício então. Vocês têm alguma ideia? Você quer que eu te dê alguma ideia? Você quer que eu te dê a ideia? Você a gente... Ó, Eu quero saber a sua cabeça, como sua cabeça pensa, entende? é assim, Quero fazer em casa. tá. Vamos fazer o cachecol, é que agora vai começar o calor. Sim. Mas dá pra fazer, por exemplo, esse moletom cachecol, dá pra usar ele como tampar o sol. Dá pra fazer a versão dele fresquinha, de lenço, de camisa. Geralmente as roupas são apertadas, então o que eu faço? Eu já abro aqui, a primeira coisa que eu abro é a lateral da roupa. Aí eu costuro aqui mais uma tira de roupa, tá? Eu vou abrir aqui então. Vamos partir da camiseta. Abre. Que aí já não vai ser apertada. Que aí vai, por exemplo, possibilidade de outras pessoas usar. Querida, eu tava assistindo lá em casa, lá perto, e eu vi que vocês não têm peça de roupa. Eu trouxe uma peça aqui, ó. Ai, que tudo! Tem blusa, é roupa boa que... Arrasou! Que linda, olha! Putz, não trouxe. Ah, mas... Ó, essa aqui dá pra fazer o moletom, dá pra fazer o casaco, né? Aqui, esse é um forro de saia, que é só uma malha. Chique. E aqui é um vestido. Então, Uau, obrigada. Como você chama? Luciana.
Prazer. Quer fazer também? Quer ficar aqui? Eu tenho que trabalhar. Ah, tudo bem, mas de qualquer maneira, obrigada. Arrasou. Gratidão. Ó, quiser pegar aqui. Esse é um problema, né? Lamber a linha, abrir o grampo e pegar a sacolinha de supermercado, depois da pandemia virou outra coisa. É. Nossa. A gente passava mal. Não, tem que se policiar constantemente, né? Ó, você vai fazer o quê? É, a galera vai no McDonald's, aí pode, que é os Estados Unidos. Ó, eu vou pegar uma tira e vocês vão costurar aqui a tira, porque aí ela vai ficar já uma roupa mais larga. Aí a gente vai abrir no meio e vai colocar esse cachecol. É bem simples, dá pra pôr... Vamos começar pela manga. Pensar aqui num tecido estiloso. Aqui. Só costurar ele, né? Com a linha, né? Você vai... É mais delicadinho, né? Esse tecido, não é? Costurar, porque ele Pensar. Eu tô pensando esse aqui ser o cachecol. também, ó, essa camisa aqui, se quiser, ó. Tá, pera aí, vamos fazer assim, ó. Esse aqui pode ser o cachecol. Aqui também tem esse tecido aqui, que é meio ruimzinho de costurar, né? Mas essa aqui é um exemplo bem legal também, ó. Aqui era um monte de blusa. De blusa cafona. Né? Vamos fazer assim, a gente pode fazer um moletom cachecol e uma blusinha de calor. Eu vou cortando esse então, tá? Tá. Aqui. Esse aqui é o seu. Você pode usar também aí. Tá. Vamos pôr esse aqui, ó, como essa faixa, essas duas faixas. Será que cabe? Aqui, ó, vamos fazer assim, então. Gente, que calor gostoso! Nossa, ontem tava um frio em São Paulo. Eu ia ficar lá, falei, vai embora. Comecei a ficar irritada. Uhum. Aqui, ó, primeiro precisa ligar esses dois tecidos. É que tá, aqui tá sol. Costure isso aqui pra mim, então, por favor. Uma linha azul. Tá. Bem grossa, né? Deixa eu ver se tem uma mais fina. Acho que essa aqui é mais fina. Ai, caramba. Alguém aqui tá com fome? Eu tô. Tem umas frutas ali, eu vou trazer aqui pra nós. Meu bag pessoal. Aí na hora ela falou, na hora, exatamente na hora. Será que essa aqui é mais grossa, mais fina? Não, é mais grossa. Tá, tudo bem. Vai costurando aí aqui eu vou precisar igual também. Então aí pode ser você. Esse tecido, inclusive, podia ser o cachecol. Então vamos fazer esse aqui ser a beirada, tá? Adoro esses processos que vão mudando. Não, eu trabalho assim também. Deixa eu ver, eu acho que até não precisa nem juntar.
fazer assim, ó, já. Que aí esse cachecol não vai ser um... que você pode pôr de tardezinha, sair de uma piscina, já é tipo um boné. Ó, ele vai caber. Arrasou, ó. Esse, então, ó, vocês vão fazer assim. Vai costurar. Isso aqui. Entendeu? Aqui desse lado e desse. Aí se vocês quiserem costurar juntas, pra ir rápido. Que aí depois a gente abre aqui. Se quiser sentar também. Ou... vou pedir para eles porem aquela mesa ali. Aí vocês também costuram em cima da mesa. Ali, mais na sombra. Ó. Toma outra linha, então. Aqui tem uma, já dá. Com agulha, só mais duas agulhas. Ó, faz com uma pink, uma azul, bem colorida. Vou pegar uma fruta pra gente, tá? Água. Pedi pro pessoal pôr uma... Ó, gente. Banana, tá ligado? Come aí, pega aí. Pode. Problema. De quem? Posso te pedir um favor? Pedir pra eles porem uma mesa aqui, pra elas costurar em cima da mesa. Aquela mesa ali, ó. Aqui, assim. Que aí vocês sentam em volta da mesa. Melhor, né? Vou fazer umas fotos enquanto isso. Eu chamei a Jamaica pra vir aqui, mas ela nem viu. Eu acho que pode ser aqui, assim, ó, porque elas sentam aqui na sombra. Não, aquela ali, ó. Mais leve. Pensei, como você falou, da questão de mudar os padrões estéticos, né, já da roupa, essa parte seria essa parte de cima. Eu abri aqui em cima, cortei aqui a lateral, aí vou pensar na parte de baixo, mas eu pensei em tipo costurar uma outra roupa Bafo. em cima pra Bafo. e aqui embaixo vai ficar a parte que seria aqui em cima. Chique, ela vai ficar um vestidão. É um vestidão. O que você acha? Tudo. Aí o que você acha dessa aqui em cima? Acho legal, né? Eu acho maravilhosa amei essa roupa. Ó, podem sentar ali, meninas. Melhor. Ai, tá azeda. Tem uns doces ali também, eu vou pegar.
Ó. Pra dar um gosto. Ó, divide aí. Ó, vou deixar aqui. Comer uma uva. Ai! Daí eu cortei, vai ter que costurar de novo. Por causa da... Ai, que raiva. Eu também vou costurando, então. E como tá sendo lá em São Paulo? Hum, Já acabou? Ou tem tá mais sendo uma tudo. semana? Tem mais uma semana, eu ganhei umas Quero ir, roupas amiga, lá. Eu vou dar um jeito de ir essa semana. de uma marca que chama Amapô. Ah, lindo. Umas calça boca de cima, uma marca bem foda do Brasil. Ah. E você tá usando nas oficinas lá? A gente nem conseguiu usar as roupas ainda dela, mas ela vai levar mais, porque tipo assim, ela é a história da moda brasileira. É. Uma marca. Joga aí. Joga ali na árvore. Então, todo dia vai lá, alguém me leva um presente. Ah, eu imagino. Tá Ganhei aí, ó. ganhei umas joias também de um outro amigo meu que chama Marcos Rosenton. Ai, que delícia. Ganhei Ai, cada dia é uma surpresa. Gata, tô sendo ovacionada. Mano, e aí eu tô pensando em fazer aquilo lá ser permanente. Ai, nossa. Seria tudo, né, se E fosse. é muito assim possível, viu? Eu acho, né? Eu também acho. Já tá rolando tanto, né? Ó, vai, vamos comer, gente. Ó, divide aí o ouro negro. O ouro branco, quer dizer, ouro negro. Meninas, vocês querem doce? Eu deixei lá. Pode? A máscara, pode baixar? Pode. Eu tomei as duas vacinas, tá? Eu vou tomar a terceira. Bem Madonna, né? Dá uma olhada pra ver se você gosta. Opa. Gosto. Vou lá buscar o café. Tá bom, obrigada. Eu vou no banheiro. Onde que é o banheiro?
Ó, divide. Cadê? Dá um pedaço. Eu acho que eles vão embora segunda-feira. Então se a gente conseguir se tiver um tempo a gente... Segunda manhã, no caso. Você vai amar eles. Amor. Você vai amar eles, eles são tão... Gostosos. Nossa. Fora isso, né? Mas como eles já são meus amigos, eu tipo, sabe, pra mim fica assim, ok. Não, obrigado. Tem presunto, não tem? Tem, mas eu posso tirar. Eu quero. Olá, a gente voltou aqui ao vivo na oficina. A galera já tá fabricando aqui, construindo discussões. Aqui, vem cá, vem mostrar aqui, ó. Aqui é uma peça que já saiu uma discussão. Já é uma peça que perdeu aquela característica da cisgeneridade. Manga que tava pra fora e vai pra dentro. Que virou uma trança, que virou uma trama. Ai, adorei, caramba. E já não é mais uma blusinha daquela que vai ficar mantendo aquele processo de normatividade, né? É sobre isso que a gente está falando. De também construir essa imagética do que é normal e do que sai dessa norma, né? O que é o normal? É a norma. Então, assim, gente, esqueçam que é novo normal, porque o novo normal é o antigo normal, são as antigas normas. E é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre questionar o que é construído, o que está sendo dado para a gente enquanto falsa dignidade, né? Então, tipo, a roupa que você veste também é uma construção para te alienar. É sobre isso que a gente está falando. Se você quiser mostrar naquela mesa ali também, como que está sendo a construção delas. Quer que eu vou lá? Aqui também, ó. A gente está fazendo aqui o moletom cachecol.
uma versão mais fresca desse moletom. Porque o moletom cachecol, enfim, é uma peça que já está ficando emblemática do meu processo. É uma peça que dá pra gente pensar numa versão mais tranquila. Nesse caso, a gente pegou malhas e tecidos finos para construir essa versão. É uma versão que pode tampar você do sol, é uma versão que você pode levar para você sair do seu trabalho caso bate um ventinho gelado e você não levou roupa. É uma roupa menorzinha que dá para você guardar. Então, quando eu também penso em roupa, quando eu penso em, sei lá, eu penso em praticidade. Por isso que geralmente eu trabalho com malha, eu adoro trabalhar malha, adoro trabalhar tecido fino. Não é uma regra, tá? Tô dizendo que nada é estabelecido. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, pensa na sua necessidade, no seu particular. E eu não tô falando pensa em você a respeito de um processo de egoísmo. Eu tô falando que a gente também, por esse processo de alienação, o nosso corpo ele vai sendo esvaziado o tempo todo, né? Então, eu até acho muito assim complicado quando a gente cria essa coisa de solidariedade. Eu acho que às vezes a gente cai num lugar muito romantização da opressão. Então, eu acho que a gente precisa estar fortalecida individual e para a gente começar a construir processos de compartilhamento com o coletivo. Isso não quer dizer que você está se doando. Isso quer dizer que a gente está compartilhando experiências. Sabe? Você não vai sair sugada do espaço, você não vai sair sugada desse relacionamento. Né? Você vai compartilhar, a gente vai estar construindo outros processos de convivência, de existência, de imagética, de vida mesmo. Posso mostrar aqui a roupa de vocês? Aqui, ó, por exemplo, uma construção coletiva de uma peça. Né? Então, primeiro, já era uma roupa que foi 3 roupas de 3 pessoas diferentes, construindo por 3 pessoas, né? Colocando a mão. Posso mostrar aqui rapidinho? Tá saindo e feito à mão, hein? Era uma camisetinha que a gente aumentou, abri aqui, era uma camisetinha de uma pessoa magra, né? Então agora já vai uma mana maior, já vai poder entrar aqui. Aí a gente abriu aqui no meio, colocamos um tecido, e que esse é o tecido do moletom cachecol. Daqui a pouco a gente prova, é só elas terminarem. Ó, obrigada, desculpa. É isso. E aqui a Quântica tá fazendo também a peça dela, ela já vai mostrar. E a gente recebeu visitas do Rio de Janeiro. E é isso. A gente vai ficar aqui fazendo. Quem estiver assistindo de Barão, quiser vir aqui fazer também, acho que ainda dá tempo. Eu quero meu celular, tá aqui. Ai, daqui 15 minutos acaba. Quer que eu tire o corte e faça sozinho? Ficou lindo. Muito orgulhosa.
Ah, eu tenho que comprar o jornal de hoje. Eu saí numa capa de uma revista. Mas aqui de Campinas. Mas é uma matéria boa. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy.
Quero agradecer todo mundo que apareceu, obrigada. Obrigada a galera que organizou aqui, Radamés. Não sei se foi só Radamés. Obrigada as manas daqui do Casarão, que também estão numa batalha, porque a galera que tá aqui querendo fechar o bairro e o espaço público. E aí tudo se confunde como espaço privado e tipo, na verdade, enfim, eu acho que tomara que não consigam. Pedir para vocês, ocupem os espaços públicos, se responsabilizem por esses processos, entendam onde que vocês estão sendo usadas para esse projeto neoliberal dar continuidade, prestem mais atenção, ouçam as pessoas, que nem eu tô aqui falando, me chama no feminino, e aí chamar uma travesti de homem é votar no Bolsonaro, entendeu? É manter esse processo de genocídio. Então presta atenção no que vocês estão falando, presta atenção nas suas atitudes, não sejam normativos, a normatividade não vai adiantar nada para vocês, a normatividade só vai adiantar para os donos dos meios de produção. Vocês são apenas pecinhas nesse xadrez, nesse jogo de xadrez. Então fique esperta. Quero mostrar aqui essa peça que ficou pronta, ó. Aqui costuramos, as manas costuraram. Hoje de repente não dá pra usar, mas no final da tarde, se bater um vento, vou mostrar também de outras maneiras que dá pra gente usar. Eu também gosto de usar assim, ó. Tal, dá uma viradinha. E aí tem um jeito mais tradicional de usar, que é dar um... Aqui também esse processo dá pra gente colocar como um capuz, que eu também gosto. Então você pode ficar de boa, se protege do sol e fica de boa, obrigada. Ah, mostra essa lateral aqui. Quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer. Quero agradecer pela oportunidade, por ter te conhecido. Tão fashion, entendeu? Por todo o conhecimento que a gente teve aqui hoje. E de fato, gente, ocupem os espaços, estejam presentes, participem. É isso. Não sejam alienados. Para com isso. Já vivemos, né, séculos na alienação, gente. Vamos dar um passo a mais. Quer falar? Ó, essa Quântica, que fez um vestidão. O estilo dela é mais glamour, né? Uma coisa mais high fashion, high culture. Quer falar? Quer falar. Obrigada. E é isso então, gente. Valeu e mais Aldir Blanc pra gente, mais dinheiro pra população. Tchau.